TV. Olá pessoal, começando mais um EdNews na TV, programa bem especial hoje. Lembrando que EdNews na TV tem o patrocínio da produtora Infinity e também da AltV, primeira TV por internet do país. Nós vamos entrevistar hoje a Marta Terenzo, uma profissional bárbara, tudo que a gente queria ser ela já é. Né? 25 anos no mercado, mas muito no mercado já da inovação, uma coisa que eu acho que hoje está mais evidente do que nunca, esse momento que a gente está vivendo no mercado. Né? Ela é diretora da Inova 360 Graus e também sócia da Storytelling Brand and Fiction. Ela vai falar um pouco melhor sobre ela nessa nossa meia hora. Então, Marta, muito obrigado, hein? Você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, né? Torinho. Vem cá, e como é que você começou? Hoje eu já sei onde você está, chegou no máximo, mas de onde você veio? Ixi, então eu vou começar assim. Bom, eu acho que eu fiz a trajetória que é o mais comum. Comecei na área de marketing como assistente, fiz escola superior de propaganda e marketing. Beleza, hein? Na época o Gracioso era o nosso professor. Meu grande querido amigo, meu chefe. Querido, né? Então, ele foi meu professor, estudei lá na Rui Barbosa. Nossa, eu dei aula na rua, comecei Eu a sei, entender na eu Rua Barbosa, que é o Nelson a gente Garcia, não vai- né, que era o diretor Então, por isso que eu estou te geral. falando que eu lembro de você. É. Eu não ia contar essa parte ao vivo, mas a gente tem que revelar a idade, né, Toninho? Porque aí, assim... Mas você era aluna eu bem comecei garotinha. lá, então, eu comecei lá. Que vergonha, eu já era professor. Você já era professor. Não, mas que bom, né? Que bom, por isso que eu lembrei também. Eu falei, nossa... Mas você se formou no prédio da Rua Barbosa? Me formei Ou na Rui você formou? Barbosa, eu formei em 84. Que beleza, Me hein? formei em 84, então. Eu comecei a minha carreira... Você fez marketing ou Eu propaganda? fiz marketing. Eu decidi na época ir para marketing. A gente tinha aquelas 2 salas de aula, né? Naquele prédio imenso, que era pequenininho, e eu decidi ir para marketing. E foi até o Gracioso que na época me deu, ele falou, acho que você vai se dar muito bem em marketing. Ele e a Ilza Munhoz, tá? Grande Depois do saudade tempo. aí, Pois né? é. Falei que a gente vai fazer uma sessão de nostalgia aqui, É. né? Pois é, então. Comecei, e lá a SPM tem uma coisa legal que desde então, ela foi essa primeira faculdade, de fato, a trazer os profissionais para dar aula. Sim, esse era o Esse era o posicionamento diferencial. naquela época. Exatamente. E aí foi muito legal justamente entender que as pessoas que vinham dar aula, elas mostravam a vida real como ela é. Né? Então a gente tinha o acadêmico, obviamente, que eles se preocupavam, mas tinha a vida como ela era, né? naquele momento. A gente estava no comecinho lá dos anos 80, um Brasil ainda fechado, com comunicação super fechada. Economia frágil. Economia né? frágil, ditadura ainda, não era tudo que podia ir para o ar. Algumas empresas grandes, mas ainda um mercado bem pequeno ainda para marketing. Mas a empregabilidade eu acho que já era boa da SPM, justamente porque a gente saía com essa pegada de fazer à mão, né? A coisa do hands-on, que eu acho que a SPM sempre deu, os professores deram para a gente. E aí, no segundo ano, eu já estava empregada. No segundo ano, eu estava empregada na Copersucar União. Puxa, pô, já começou bem. Então, eu fui assistente, júnior, Sim. aquela coisa, né, de começar bem pequenininho. Pelo teu currículo você teve Então, passagem por grandes empresas. foi legal. Né? E também grandes clientes. Grandes né? clientes, Que eu você fui tem cliente. hoje, né? E hoje eu tenho alguns clientes, mas na época eu fui cliente, né? E aí comecei lá como assistente, então, de marketing, virei gerente de produto, cuidava de Café Pilão, Açúcar União, enfim, alguns desses produtos, né? Uma companhia grande na época, anunciava muito. A gente já fazia o que hoje a gente pode falar de branded content, tá? Na época, só que a gente não chamava com esse nome, né? Então a gente já fazia uma série de coisas que depois a gente vai entender o que é ou vai dar um nome. E, enfim, aí a minha carreira, a minha trajetória foi meio que tradicional. Fui depois de lá, eu fui para a Companhia Melhoramento de Papéis, fui ser gestora de produto, aí fui para a Reckitt Benckiser, cuidar de Veja Multiuso, cuidar de alguns produtos de consumo. Forte. Né? Tive a Talent, eu era cliente da Talent, então o Júlio Ribeiro, grande o planejador, Zé né? Francisco, Zé então, Francisco. que ajudaram a Reckitt na época. O Zé Francisco vai fazer uma entrevista, acho que na próxima semana. Eustáquio? Né? Eu vou vir fazer aqui com a só para dar um gente. beijo nele aqui. Eu adoro ele. Eu adoro super também, querido. nossa. É uma Amigão cabeça, meu de né? muitos anos, né? Então, e é uma cabeça ótima. Mesmo. Então, vou mandar um e-mail para ele para falar, porque faz tempo que a gente não se fala, mas eu tive a sorte de ter também, eu acho que essas pessoas ao meu redor. Então, dentro da comunicação, aí, como cliente, fiquei 7 anos na Reckitt, aí fui gestora de América Latina, então começava, né,
aquela internacionalização dos profissionais. E aí, depois da Rect, fui convidada para... E assim, sempre trabalhando com muita inovação, na área de marketing, mas sempre, tudo que era novo acabava caindo no meu colo, eu me dirigia a ele, né? Então isso era legal. E aí eu ia muito nessa linha porque eu gostava dessa novidade. Eu gostava mesmo de ver o que estava acontecendo e tentar estar à frente. Porque mesmo numa época dos anos 90, a gente já tinha uma dificuldade de se diferenciar em alguns setores, né? E aí de lá eu sou convidada então para ir para a Sadia, para ser diretora de inovação. Aí eu assumo um momento também que a Sadia está saindo de commodity, salsicha, presunto, frango, o mercado interno começa a tomar um corpo maior e é um momento onde eles falam, a gente precisa sair desse commodity e agregar valor. De que forma? Pensa aí, empresa nacional, mas uma multinacional brasileira, sem né? Dúvida, sem dúvida. Com agências também muito boas, e aí tive a sorte de novo de reencontrar a DPZ. DPZ, então, DPZ eu tive no primeiro, 2 e 3. Então, eu tive a DPZ 3 vezes, 4 vezes na minha vida. Foi ótimo. Então, peguei Petit, Zaragoza, Petit querido, então, Zaragoza. Foi uma época Washington, quando ele era DPZ. Depois Washington, quando ele era W. Mas tudo isso me ajudou muito. A gente gravou o Washington. Eu vi, assisti, muito legal. Tá muito então, bem ele também. Então, eu sei que fica parecendo um pouco de nostalgia, né, ficar falando isso, mas é uma era muito importante da comunicação, né? É a formação, exatamente. E a gente agora vive uma mudança. Desse período de Sadia, foi aquele momento onde eu lancei pizza congelada, a gente comprou Miss Daisy, lasanha, enfim, a gente foi fazendo a Sadia mudar um pouco de rosto, de posicionamento e virar uma empresa de marca e não uma empresa que vende produto. Que foi muito bem feito. E que foi muito bem feito. E aí eu devo isso também aos comunicadores que me apoiaram, né? Porque esse pessoal que estava... As agências eram muito fortes e a gente planejava, eu acho que muito bem. Eu acho que o setor era diferente, obviamente a comunicação era diferente, o contexto brasileiro era outro, mas é óbvio que a gente tem aqui eu acho que um fator que era uma formação de profissionais. Né? E tive a sorte de ter também, então, chefes bons, gente boa mesmo, minha equipe era maravilhosa. Você fala, não acontecia problema, é óbvio, eu trabalhava 24 horas, como sempre foi, né? Viajei um monte, eu morro de medo de viajar de avião, eu tinha que viajar de avião toda hora. Eu acho assim, os problemas sempre aconteceram no setor, mas eu acho que foi um momento da minha carreira muito importante. De lá eu fui para Bombril, trabalhei com o José Caprilli, né, também, aí a gente tinha o Washington, né, no Brasil, então. Desde DPZ, né? Desde DPZ, exatamente. Aí assim, né, uma coisa assim sensacional que a gente, né, a Bombril era uma marca fortíssima. Trabalhei com o Tírio na época que eles trouxeram a Tírio no Brasil e depois eu fui para a Parmalat. Então assim, eu passei por várias empresas, porque eu falei histórica todas elas grandes e focadas muito em comunicação e marketing. Sempre como uma grande anunciante. E isso foi muito bom. Aí peguei Parmalat e depois da Parmalat eu decidi, eu falo que depois do mundo italiano, porque eu sou filha de italiano, eu decidi ficar asiática, ir para o lado oriente. E fui trabalhar na Ajinomoto, que aí era o oposto de tudo que eu tinha vivido. Aí na Ajinomoto, eu fui a primeira mulher a ser contratada e a primeira diretora ocidental a ser contratada aqui no Brasil. E isso foi muito interessante. Quebra de paradigmas. Então, inovação. E na época eu até pensei, falei, nossa, que loucura que eu vou fazer. Mas eles me contrataram. E foi uma recomendação da DPZ Dentsu, quando a DPZ e a Dentsu estavam juntas. Eram juntas. E aí a Dentsu, enfim, viu uma palestra minha e eles ficaram me namorando 2 anos sem eu saber. E depois eles se aproximaram, fizeram uma proposta e eu fui trabalhar na Ajinomoto. E foi uma experiência muito interessante para entender como que a cultura da comunicação também no Oriente, né? E aí quando você fala Oriente, especificamente a Ásia e aí o Japão. O Japão, e assim, eles têm grandes anunciantes, a propaganda é fortíssima. Eles consomem a comunicação como entretenimento. Vai longe adentro, isso é a maior agência isolada do mundo. Mundo. Que agora está até comprando outras empresas, mas ela sozinha. Entendeu? Ela e a Hakuhodo, que é outra agência muito grande. A Hakuhodo, eu conheci as duas. Fui até lá. Muito legal. Muito legal. Então, e é uma outra concepção.
né? Que ano que você Eu estava estive lá em 2005. O Brasil já estava bem melhor, Já né, do ponto de vista econômico, né? Sim, já muito estava. boa. A gente já estava, então, uma fase muito boa. A gente lançou na época o Vono, aquela sopinha que é desidratada, etc. Enfim, era o momento, né, de lançar alguma coisa nova. Uma empresa japonesa, o logo é um logo maior, né? O entendimento deles de longo prazo é de longo prazo. De verdade. E eles queriam que eu fizesse o lançamento, sei lá, em 5 anos. E eu falei, em 5 anos o mercado já foi, já acabou. Nossa. E já está em declínio aqui no Brasil. O Brasil, né? E a gente fez em 1 ano e meio. E foi assim, em 6 meses a gente virou líder, passamos Knorr na época, passamos a segunda marca, enfim. Foi um trabalho gigante, mas muito bom. E foi um trabalho bacana. Eu fiquei 3 anos na Ajinomoto, então experimentando meu lado asiático. Eu confesso para você que se eu não fosse brasileira eu ia ser asiática, ia ser japonesa. Eu adorei, adorei a cultura. É muito forte. É muito forte. E os conceitos também mesmo de comunicação, como eles trabalham no final, eles se aprofundam muito. Né? E isso foi para a minha carreira, foi importante. Eu estava aprendendo um monte de coisa nova. Então, assim, a carreira estava indo bem, mas eu também já estava um tempo, né? Então, já estava um tempo fazendo as mesmas coisas, e aí eu recebi uma proposta de ser, eles chamam de business unit, gerente geral, essas coisas, os nomes também. Eu fui gerente geral da Cargill, aí sim, uma empresa de agrobusiness, mas eu fui cuidar justamente da linha do B2C, do business to consumer, que era óleo lisa, azeite galo, a gente queria fazer uma joint venture na época com Seara, que foi feito na época, com Pomarola, a gente ia comprar a marca da Unilever, e acabou se concretizando. E aí, depois de um tempo, com 3 chefes, né? Então, 3 chefes, eu ia muito para Itajaí, para Navegantes, que eu odiava, confesso, tá? Odeio essa parte, eu odeio andar de avião, e principalmente em aeroportos pequenos. Do lado do mar, né? Então, do lado do mar com um morro na frente, então, e vivia, o avião fazia isso, né? Eu vivia morrendo. Estava sempre morrendo de medo, mas de domingo à noite, às vezes eu tinha que estar em Navegantes, e aí segunda era o dia de reunião, 7h30 da manhã, terça-feira voltava à noite, Fokker 100, pegava outro chefe, outro andar, e sexta-feira tinha uma outra turma, outra equipe. Então eu tinha 3 chefes, 3 equipes, e eu estava ficando louca. E mais um em Minneapolis também, né? E aí 42 negativo, de verdade, não dá. Mas aí era um momento também que eu acho que de reflexão de carreira e de o que eu ia fazer e o que estava vindo de novo. Então eu lembro que quando eu comecei a falar de Second Life, na Cargill, uma empresa agrobusiness de 150 anos, capital fechado, o pessoal falava assim, nossa, ela é louca, né? Tipo, ela é muito, não, isso não é para nós, Marta, não fica fomentando essas ideias malucas. Mas, no fundo, eu queria dar algum tipo de respiro para o próprio marketing. O marketing começou a ficar muito chato também. E a gente sabe que os clientes ficaram chatos, né? E eu queria coisas novas. E aí eu decidi, eu já estava dando algumas aulas, palestras, não tinha muito tempo, mas aí a empresa decidiu que ia vender a Seara, né, que foi feito depois a venda, ia desmanchar o meu núcleo, eu não ia ser mais gerente geral, eu ia ser alguma outra coisa que não tinha o nome. E acho que foi um momento de ruptura também na minha carreira. E naquele momento fui fazer um ano sabático mesmo. Aí eu não fiz nada. Foi um momento de reflexão. Bom, né? Que bom, exatamente, acho que todo mundo merece. Mas é um momento de pensar o que está acontecendo no mundo. E aí eu viajei para a Europa, acabei ficando na Itália um período, e eu fui ver um pouco o que estava acontecendo com a comunicação e entender e estudar um pouco. A gente não tem tempo quando a gente é executiva, né, Toninho? Eu acho que a rotina é pesada, né? A rotina é muito pesada. Eu estava 7 anos em férias, então eu não tinha tirado férias 7 anos, não me dei conta depois disso. Eu falei, nossa, minhas milhagens venceram, sabe aquele monte de milhagem acumulada, 200, 300 mil milhagens, né? Pontos de milhagem. E aí eu identifiquei que realmente a inovação na comunicação, ela tinha muitos aspectos que estavam vindo, que ainda, não importa o nome, mas que dentro, não só das empresas, dentro da universidade, isso não estava acontecendo. Ainda estava muito fechado, né? E que precisava dar uma voz, ou pelo menos onde eu podia falar um pouco mais e não só repetir os mesmos padrões, as mesmas fórmulas. Ainda que eu entendesse que tudo isso que a gente teve é fundamental, é como se fosse a coluna, né? A espinha dorsal. E aí foi um momento que eu voltei, a Cargill queria que eu
voltasse para o mercado, aquela coisa de outplacement e tal. E aí eu lembro que eu fui para 2 entrevistas importantes até, de diretoria, e o presidente virou e falou assim, olha, tenho você e mais uma pessoa para contratar. Mas está faltando uma coisa que eu quero que você fale para mim. Você está sem brilho nos olhos, não é? E aquilo para mim foi muito importante, porque tudo que eu fiz na minha carreira, eu fiz com muito brilho nos olhos. O que eu faço hoje, eu adoro. Então, hoje eu sou sócia da Storytellers, sou diretora, fundei a Inova 360, já tem 9 anos, tenho clientes grandes, dou aula na SPM, fiz mestrado, talvez eu faça o doutorado, porque eu gosto de estudar, eu faço um monte de coisa, eu acho que assim, eu acho que essa reinvenção da profissão também, ela é importante. E esse novo olhar para o mundo da comunicação. Né? E eu senti que mesmo dentro da comunicação e dentro do marketing, as pessoas estavam cada vez mais, é como se elas estivessem ficando com medo mesmo, medo de perder emprego, medo de não ser politicamente correto, medo de um monte de coisa. As coisas ficaram mais quadradas, parece. Com certeza. E acho que a gente, por ser dos anos 80, a gente é mais rebelde, né? Então eu falei, não, acho que a gente tem que dar uma voz para tudo isso. E foi aí que a gente começou a montar cursos na SPM, cursos de inovação. Então eu levei o curso de Design Thinking, aí levei o curso junto com o Fernando Palacios, que é meu sócio eu sou sócia dele, na verdade, na Storytellers. Então a gente levou, que é um curso que hoje está na 14ª edição. A gente lançou o curso de Branded Content, que vai começar agora em abril. Então, assim, a gente está na 3ª edição. Então, tudo isso é novo, né? Você sabe como o Branded Content é um assunto novo. A Patrícia teve aqui. Hoje então, nem é festival mais de publicidade, chama festival de criatividade e está contemplando exatamente isso. Não é isso. Então, é criatividade. E eu acho que assim... E o custo que antigamente da produção que ia para veiculação, e a veiculação é cara, agora na internet não tem custo de veiculação. Exatamente, então, exatamente. Se você for hábil em desenvolver histórias ou conteúdos, exatamente. A mídia exibe com facilidade, as pessoas exibem, né? Através até das redes sociais. Através das redes sociais, você começa a ver aquela plataforma, né, Vivo, que está dentro da YouTube, o Verbo, né, que se escreve Verbo. Eu estava vendo um dia desse com o meu sócio, com o Fernando, que a Katy Perry tem 823 milhões de views em um videoclipe. Algo... E tem um product placement lá dentro de uma marca. Então 850 milhões de pessoas viram esse product placement. Que metade não tenha notado, passou despercebido. 450 milhões, o alcance é muito grande. É outra conversa. E o custo é zero. E o custo é isso, a distribuição, você sabe. A malícia ou a jogada está em fazer a coisa repercutir, né? A ressonância. Isso. Exatamente. E aí tem a pertinência, né? Então, não é só o bom conteúdo, mas também a pertinência para aquele público. Fazer aquilo se propagar, né? Então, acho que assim, nesse momento que a gente começou a montar esses cursos, a gente viu também que os clientes começaram a demandar, eu falo que é um misto de coisas. Eu falo que a gente às vezes faz uma mistura de mentoria, coaching, storytelling, branded content, inovação em comunicação, inovação na carreira. A gente acaba fazendo de tudo um pouco que não tem exatamente um nome, né? Uma caixinha só. Sim, um monte de coisas, né? Como você faz um diferentes do que eram antes, inclusive. Que tinham, eu acho que definições mais do job description, né? O que você faz. O que você faz? Eu faço um monte de coisa, eu não sei, me apresento como várias coisas, né? Como várias funções. Mas eu acho que assim, a carreira teve esse, né? Cheguei aqui dessa forma, mas tem uma coisa também que eu acho que aí é legal falar. A gente está vivendo um momento de ruptura da comunicação, né? Que é isso que você colocou da internet. Muitos clientes ainda, muitas empresas ainda não entendem essa linguagem. Elas tentam adaptar, chegou muito rápido, e elas tentam adaptar o 30 segundos, o 15 segundos, ou até a página dupla, para o modelo da internet, que não é necessariamente isso. Concordo, né? Verdade mesmo. E é uma linguagem distinta. Acho até que a gente, infelizmente, pelo modelo da operação econômica da agência de propaganda, que ainda é comissionada no Brasil, a internet, como não comissiona nada, ela é custo e não tem o benefício para a agência. Então, acho até que tem um lado aí que a gente vai ter que lutar para enfim, fazer um reposicionamento. Mas é isso. Porque o cliente, eu percebo às vezes, conversando com um anunciante, ele não quer pagar
algumas coisas na internet, porque ele não paga na televisão, não paga no jornal, a agência se remunera, né? Mas chega na hora da internet, a agência, se for fazer, vai custar. E o cliente não vai pagar. Né? Não vai pagar. Esse é um dilema que a gente vive ainda. Mas talvez o cliente até também precisa mudar. Bom, mas com certeza, né? Então, porque contas, assim, se ele não pagar, quem vai fazer? Não tem um monte de graça, né? Tá claro. Não tem um monte de graça. Eu falo que o cliente que se nega a pagar, a olhar esse todo, né, da comunicação, que vai desde o PR, né, desde de uma plataforma de PR, até a produção de um conteúdo autoral, a produção de um storytelling para a marca, a propaganda sim da TV que vai complementar. A TV não caiu. Aí é que tá. O que a gente tem hoje é uma fragmentação de todas as plataformas, né? E públicos distintos vendo de formas distintas. Eu posso ser a mesma pessoa que vê o YouTube, mas o meu comportamento é diferente quando eu estou vendo a tela de YouTube. Ou se eu sentar na frente da TV para ver Netflix, House of Cards, o meu comportamento é o outro também. Por quê? Porque são distintos momentos da minha vida. Com certeza. E eu acho que o grande ponto é tentar olhar como que a gente pode fazer com que a nossa audiência seja, de fato, mais ressonante. Mas tem uma coisa muito legal, que é essa coisa de você assistir, por exemplo, Netflix ou YouTube, por demanda. Você vê na hora que você quer, porque a outra propaganda simplesmente do 30 segundos, que é eficaz, sim, ela é push, né? Você vai empurrando, né? Você vai empurrando para ver se você caça o telespectador ali, que está meio distraído. Né? Agora, quando entra o vídeo, né, on demand, né, a coisa ganha uma relevância enorme, porque você está vendo aquilo na hora que você quer, né? E do jeito que você quer. Do jeito que você quer. E é isso. Inserir uma marca dentro de um conteúdo desse, de uma forma sutil, pode ser muito mais interessante. Né? E eu posso complementar isso com outras formas, depois, né, de plataforma de mídia. E esse é o ponto. A internet não tem volta, né, gente? Tirando um ou outro país onde a internet é fechada, então China, não tem a volta, Rússia está abrindo, não tem volta. Só que é claro, o cliente precisa entender que alguém tem que pagar essa conta. E é ele é anunciante. Né? Não, e nesse sentido, eu tenho um livro de 1998. Aliás, eu queria seu livro. Se eu tiver, eu vou querer. Mas eu já dizia que toda a televisão, toda a mídia em geral, mas inclusive a televisão, era mais fácil enviar pela internet do que você fazer uma torre de radiação por cidade, né? Exatamente. Até porque é o caso do Netflix, porque você fala com o mundo inteiro, né? Sim. E essa característica, então, de você mudar o modelo, né, e do cliente, também traz essa necessidade, às vezes, do cliente desenvolver seu conteúdo. Há muitos anos atrás, eu fiquei assim, meio que perseguindo a Coca-Cola, porque ela começou na Inglaterra, depois expandiu, está no Brasil, inclusive, lançando rádio. coca-colafm.com.br. Eles falam, mas o cara está fazendo uma estação de rádio, mas ele vende refrigerante, né? Então essa coisa já não é mais assim, né? E claro que eu imagino que isso vai para a produção de televisão, né? Ou seja, onde o anunciante financia. Nada muito, Marta, assim, novo que me ajuda a voltar no passado. Quando a televisão era internet, a Procter & Gamble desenvolveu a novela. Ela criou a novela. Por isso que nos Estados Unidos a novela chama soap opera, né? Ópera do sabão, e não chama novel. Até hoje. Até hoje. Então, nem o nome eles mudaram. Nem o nome. De tão forte que aquilo foi. Muito forte. Mas foi o anunciante que criou. Nenhum canal queria, inclusive, exibir. Ele falou, não, eu preciso falar com esse meu público feminino, dona de casa. E eu banco a produção. A gente teve aqui no Brasil Troll. Sim. A gente tinha TV Maisena. É verdade. A gente teve um monte de... Então, o conteúdo... A marca, né? A marca no nome do... A marca era ela patrocinava e ela, de certa forma, sem ela, esses conteúdos não existiam. Lembrei da Gincana Que Bom. Gincana Que Bom, eu participei. Eu participei da Gincana Que Bom. As marcas eram bem estratégicas. Eram muito estratégicas. Mas veja, naquela época também já se falava em visitar a fábrica. Sim, como verdade. A Coca-Cola faz no Rio de Janeiro. Então, na realidade, o que a gente tem hoje é uma amplitude da comunicação em várias plataformas. O que eu acho que é genial. Agora, a gente tem que aprender realmente como é que eu falo com esse consumidor, ou com essa audiência, que é multifacetada.
E a moçadinha que está vindo de 19 anos, não ela fica realmente com várias telas. A primeira tela hoje é o celular, né, já no Brasil. É uma quantidade absurda. Então, como é que eu faço para ter atenção dessas pessoas? Eu acho que esse é o nosso, assim, eu acho que o grande desafio que a gente tem é tentar entender para onde vai, o que a gente acha, né? Primeiro, grandes histórias, pode ver, todas as séries, sucesso imenso, né? Não só Netflix, mas as séries Game of Thrones, Breaking Bad, várias. Então, histórias. Cinema não morreu, pelo contrário. Hollywood crescendo. Bollywood, fortíssimo Bollywood. Aí eu vi onde eu disse num livro do Frederic Martel, que fala de entretenimento e fala de mainstream. E ele fala de Nollywood na Nigéria. Já tem Nollywood. Na Índia eu sabia do Bollywood, agora Nollywood. A Nigéria produz um monte de filme. Até porque você precisa ter uma boa ideia, porque a produção, de fato, os equipamentos estão muito mais em conta, né? Mais barato. Exatamente. Né? E eles pagam pouco. É óbvio que deve ser uma produção muito tosca, tal, mas ok. Mas tem uma boa história. Tem uma boa história. Então, assim, histórias. Se você olhar todo o mercado de entretenimento, ele está indo muito bem, obrigado. Mas tá bom, nosso Por favor, programa né? está terminando. É Nossa, incrível, a gente já. ficaria horas aqui, já Demais, passamos né? meia hora. Não, você tem muito o que falar, tem conteúdo, isso é legal. Imagina. Eu queria que antes que a gente encerrasse, que você deixasse uma mensagem, até, poxa vida, você falando de inovação, que você nos instigasse a ser inovadores. Ok. Então vamos lá. Bom, eu acho que é mais uma reflexão, é pensar na inovação na comunicação, como que a gente pode inovar daqui para frente, pensando em algumas palavras que eu chamo de palavra-chave. Uma delas é histórias, né? Storytelling, ou seja, tudo que tem história está sendo sucesso hoje. A outra é produção de conteúdo relevante com pertinência. Produção de conteúdo com relevância e ressonância. Né? Aquilo que vai ressonar, que vai fazer buzz para as pessoas. E acho que aí a terceira palavra seria imersão. Pensem em histórias onde as pessoas vão de fato imergir, elas vão mergulhar. Pensem em histórias onde as pessoas possam falar para todo mundo porque elas vivenciaram essa história. E eu acho que, assim, para ser inovador em comunicação é realmente colocar essas palavras-chave em contato com as suas marcas, né? Com tudo aquilo que você está trabalhando. Eu acho que é esse o recado. Legal, Marta. Muito obrigado, viu? Obrigada. Nada como eu falar com uma professora, né? Ainda mais com quem tem propriedade. A Marta realmente dá um show. Eu queria agradecer a participação de vocês. Tá? Lembrar que a gente tem o patrocínio da AltV, primeira televisão por internet do Brasil, e que contamos com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. Pessoal, até o próximo programa.